E estamos de volta. Geórgia, como o Núcleo de Estudos Indígenas da FURB compreende o contexto dos indígenas? Bom, ainda mais quando a gente fala em indígenas aldeados, né? E a questão dos indígenas em ambiente urbano, a gente trabalha com uma questão muito delicada. Eu acho que quando a gente pensa em falar sobre a questão indígena, é importante a gente lembrar da diversidade cultural que a gente está falando. O termo indígena é um termo genérico para 305 etnias no Brasil hoje, que falam 274 diferentes línguas. Então, é uma diversidade imensa de cosmovisão, de forma de ser e de estar no mundo, concepções sobre conhecimentos, educação, religiosidades, é uma imensidão que a gente fala. Então, a gente não trata de uma categoria genérica. E esses indígenas, desde o processo de colonização, eles vivem contextos muito diferentes no país, do própria forma como esse contexto aconteceu. Por exemplo, aqui na nossa região, nós vamos ter esse enfrentamento de uma forma um pouco mais contundente em 1850, quando acontece, então, a fundação de Blumenau. Não que não tivesse antes, mas ali é um momento mais forte, né, que a gente vai ter esse contato. Então, iniciando sobre a questão indígena, é sempre bom a gente lembrar que nós falamos de diferentes contextos em diferentes âmbitos no país. Falar hoje do indígena na região da Amazônia é diferente de falar o indígena que está no centro urbano de São Paulo. E existem vários movimentos, por exemplo, de aldeias urbanas e movimentos urbanos dentro de São Paulo que podem ser pesquisados, inclusive com o apoio do próprio CIMI, tem movimentos de mulheres indígenas muito fortes lá. Assim como se a gente pensa na Bahia, se a gente pensa no sul do país, então a gente trata contextos muito distintos, né? E quando a gente vai tratar sobre a questão indígena, o avanço, a partir de 1988, foi significativo na questão dos direitos e tiveram diversas declarações e tratados internacionais envolvendo essa temática, inclusive com protagonismo indígena. Então, há a participação dos indígenas na ONU, há a participação em alguns espaços, apesar de que hoje, no Brasil, a participação indígena nas políticas públicas relacionadas a eles e no que envolve a garantia dos seus direitos, pensando na lógica estatal, a participação indígena específica é praticamente incipiente. Então, a gente pode dizer que a política indígena hoje no Brasil ela é construída por não indígenas, ela é pensada por não indígenas. Isso significa muita coisa, né? E quando a gente vai aí avançando um pouco nessa questão dos direitos e das garantias, e algumas políticas vão sendo construídas com uma pequena participação, mas com alguma participação deles, a gente ainda tem uma outra questão que é o indígena que está no contexto urbano. Esse indígena que está no contexto urbano tem uma dificuldade imensa de acessar as políticas públicas, porque hoje as poucas que tem são direcionadas para terras indígenas e terras indígenas demarcadas, em sua maioria. Então, quando a gente fala em saúde indígena, educação escolar indígena, a gente fala nela em áreas que já estão mais regularizadas. Então, para além de pensar o indígena isolado, no sentido individual com a sua família dentro do contexto urbano, quando há aldeias em áreas urbanas, ou, por exemplo, quando a gente tem um enfrentamento com o Morro dos Cavalos com os Guaranis, a gente tem um enfrentamento direto com duas sociedades. Porque quando a gente trata dentro da terra indígena, eles têm um espaço para viver o seu contexto, a sua forma de ser. Quando ele vem para o ambiente urbano, então ele está dentro do seio da sociedade não indígena, ali é que ele tem um maior enfrentamento para poder ser quem ele é. Independentemente se ele está transitando ou de passagem, por exemplo, quando a gente tem inclusive a venda de comércio, ou mesmo quando esse indígena está simplesmente transitando, visitando a cidade, que é o seu direito de vir, mas também quando esse indígena mora na cidade, né? Então, ele não é visto a partir da sua cultura, a partir da sua forma de ser. Isso traz uma outra problemática que nós não nos olhamos a partir das nossas diferenças e da nossa própria diversidade. Então, se a gente vai tratar sobre a questão negra, por exemplo, a gente também tem essa dificuldade e os movimentos identitários, tanto negro quanto indígenas, têm avançado muito nesse sentido de se fortalecer e poder ser quem são, independentemente de onde eles estão, eles têm esse direito. E pensando na questão das políticas públicas no Brasil, a gente tem um Estado que é construído de uma forma dentro de uma pátria, então nós somos brasileiros, a gente oculta 305 etnias que nós temos aqui, vários outros grupos que vieram para cá, falamos uma única língua, né? E nós temos uma cidadania una.
Então, há necessidade hoje de construir uma perspectiva de uma cidadania multicultural. Alguns autores, inclusive indígenas, o Baniba, por exemplo, Gerson Baniba, trabalha muito nessa perspectiva de discutir o que seria uma cidadania multicultural e intercultural, que seria pensar a partir de um direito coletivo, a partir de uma outra visão essa cidadania, ser cidadão de um país, né, pertencer a um Estado e poder ser respeitado da forma como se é. Então, quando a gente pensa um pouco em trabalhar na questão urbana, a gente tem uma série de contextos, uma série de dificuldades. Eu acho que, como a própria Jussara coloca, essa questão de que o movimento acontece neste âmbito, o movimento é imenso e a dificuldade aumenta à medida que, por exemplo, uma associação como a deles vá avançando, porque a gente vai trabalhando com diferentes contextos. Quando eu falo diferentes contextos, a relação entre o Estado e a relação entre a sociedade e os povos indígenas muda, dependendo como esse contexto foi. É mais preconceituosa ou não? Tem um processo de discriminação maior ou não? Né? Então, isso vai mudando na medida que a gente vai estando em diferentes lugares. Quando a gente pensa que 40% dos indígenas não estão na Amazônia Legal, a gente tem essa característica de que eles estão, sim, entre nós. Né? Então, é lembrar um pouco de que essa diversidade que compõe o país, ela está ao nosso redor e às vezes a gente tem uma visão muito homogênea. Então basta a gente olhar entre nós aqui, dentro da universidade, mas principalmente fora dela, para conseguir reconhecer esses rostos e perceber que somos várias gentes, como diz Darcy Ribeiro. Né? Então, obrigada. A gente vai para um rápido intervalo com um pouquinho de música do Júlia e a gente volta logo. De noite até de manhã, eu vim cantar pra Tupã. De noite até de manhã, eu vim cantar pra Tupã. De noite até de manhã, eu vim cantar pra Nanã.